A seca já provoca uma crise hídrica que afeta os reservatórios das hidrelétricas. Com isso, há risco de redução na geração de energia elétrica. Como medida para economizar, o governo estuda voltar com o horário de verão. Isso é para acabar. Isso é para acabar com o cara que acorda de madrugada, Gersim. Sabe? O cara acorda às 2h30, 3 horas da manhã. Essa turma que decide essa coisa de horário de verão, que eu nem sei se economiza, sabe se realmente faz diferença, né? Essa é a minha opinião. O que você acha do horário de verão? Tá aí, você podia mandar mensagem para mim, para eu saber, né, Gersim, para nós sabermos, né? O que você acha? Imagina o cara 2h30 da manhã, rapaz. Se realmente economiza, não economiza, essa história toda, porque além do impacto biológico, sabe? Né? Tem gente que gosta, sai mais cedo do trabalho, né? Agora tem gente que, como eu acho que é completamente na contramão. Mas enfim, mas muita gente é contra, tá vendo? A mudança no horário, que para especialistas a economia de energia é insignificante. Eu não sou especialista, mas eu penso exatamente assim. A reportagem é de José Porto. Abolido desde 2019, o horário de verão sempre foi instituído com a proposta de aproveitar mais a luminosidade e, com isso, economizar energia. Durante 4 meses, os relógios eram adiantados em 1 hora na maior parte do país. A discussão agora é voltar com o horário devido à crise climática com a seca e à redução dos reservatórios das represas de hidrelétricas, principais fontes geradoras de energia no Brasil. Aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, o núcleo de pesquisadores da Faculdade de Economia já acompanha o planejamento estratégico do setor energético. E os relatórios e análises apontam que a economia efetiva com o horário de verão é insignificante, mas que o governo, o Estado brasileiro, deveria adotar outras medidas para, de fato, na ponta, garantir mais eficiência energética. Esse engenheiro elétrico e professor da Universidade Federal de Mato Grosso conta a história de como surgiu nos Estados Unidos esse horário de verão e que atualmente não faz muito sentido, quando a meta é gerar economia de energia. A discussão do horário de verão é muito antiga. A proposta começou há mais de 2 séculos nos Estados Unidos para economizar vela. A ideia de Benjamin Franklin era deslocar as horas do dia em função de alguns dias com maior período de iluminação. Foi muito utilizada em várias partes do mundo, mas ela era muito relevante no Atlântico Norte, países onde o verão é muito intenso e você tem uma quantidade de horas do dia com iluminação natural muito grande. Então faria sentido deslocar para economizar energia elétrica, principalmente oriunda da iluminação. No Brasil começou nos anos 30 e durante muitos anos isso foi uma prática comum. Isso fazia muito mais sentido quando a iluminação era uma das cargas predominantes nas residências, no comércio, né? Quando a gente tinha lâmpadas incandescentes e a iluminação pública era de vapor metálico, por exemplo. Hoje, tanto dentro das residências, a iluminação é LED muito eficiente, como na iluminação pública também, em alguns casos, LED ou vapor de sódio, que são lâmpadas muito eficientes. O governo federal até reconhece que a economia não é tão significativa, mas perante o quadro caótico de efeitos do clima, qualquer resultado positivo é bem-vindo. O Ministério de Minas e Energia analisa que o retorno do horário de verão favorece alguns setores da economia, como de bares e restaurantes. Para aproveitar mais o dia, o happy hour pode ser uma grande pedida. Na análise do professor, essa medida do governo pode ser mais política e levando em conta outros aspectos da economia e não só a eficiência do sistema elétrico. A gente apostaria em um conjunto de medidas. A diversificação e o incentivo de fontes de entrada de geração, principalmente com fontes alternativas, utilizando diversos recursos, como por exemplo o biogás, a solar e a eólica estão entrando, mas atuar também na demanda de energia, atuando também nos usos finais, como por exemplo programas de conscientização, incentivo à utilização de equipamentos mais eficientes, operar no gerenciamento do lado da demanda, até as próprias edificações, um programa de conscientização de edificações que possam ter estratégias passivas, por exemplo, de ventilação e, como nós estamos num estado muito quente, estratégias que, por exemplo, aumente a eficiência do uso do condicionador de ar ou do condicionamento ambiental. Essas estratégias na construção da edificação podem se tornar medidas muito mais eficientes para a economia de energia do que trabalhar com o horário de verão, por exemplo. Mas um estudo realizado por pesquisadores brasileiros com 12 mil entrevistados aponta que 45% desse universo não tinha nenhum desconforto com a mudança de horário. Mas uma outra parcela significativa, em torno de 25%, não gosta do horário, até mesmo pelas dificuldades de adaptações. O horário mexe com o relógio biológico das pessoas e influencia diretamente nos hormônios, como a melatonina e o cortisol, que são responsáveis por
por levar o corpo ao descanso e também ao despertar. E é claro que no dia a dia, para muita gente, fica difícil, por exemplo, acordar mais cedo para começar o dia com um novo horário. Desde quando foi removido o horário de verão, ficou bem mais tranquilo. Eu lembro quando era aquele corre-corre de acordar mais cedo, sair de casa, tá um breu escuro, era uma correria. Você se sente mais cansado, então horário de verão para o trabalhador acho que não é muito bom. Horário de verão eu não gosto não, por causa que eu apito o jogo, 7 horas ainda tá claro ainda, né? E eu gosto de apitar à noite, que é mais fresco, né? Pra mim tanto faz, acho que é indiferente. Eu gostava porque de manhã, às vezes o sol já estava lá em cima e era 6 horas ainda. Então a gente podia acordar mais cedo e era fresquinho. E de tarde dava para sair mais cedo, de dia ainda, e fazer alguns compromissos ainda que tinha que fazer, ou então tinha muita gente que ia em barzinho. É lucro também para as pessoas do noturno. O retorno do horário de verão, se acontecer, deverá ser depois das eleições em outubro. E é por decreto presidencial, ou seja, depende de uma análise e decisão do próprio presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse povo que decide essa história de horário de verão, esses caras acordam tudo 9 horas da manhã, entendeu? Tudo 9 horas da manhã. Por que não muda a matriz energética? Para de ficar investindo bilhões de reais em termoelétricas e começa a realmente criar fazendas solares com energia solar para você ter uma outra matriz energética que possa compor com as PCHs e com as hidrelétricas. Conversa fiada, você imaginou? Deus o livre para assar esse troço, já acorda às 4 da manhã, vou ter que acordar às 3. O guarda noturno, padeiro, professor, apresentador de televisão. Não, para, que tinice é essa, rapaz? Tá louco? Que invenção é essa? O cara que acorda às 10 da manhã, ele tanto faz como tanto fez. Vai acordar às 9, né, Jardim? Agora, o cara que acorda de madrugada, Mortadela, por exemplo, Arizona, que tem que chegar aqui 2 da manhã, vai chegar 1 da manhã. Coitado do Arizona, vai arregaçar com a Arizona. Mortadela já chega assim, ó, devagarinho. Você imaginou a hora que ele não vai chegar, coitado? Não, tô fora. Ó,